ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Água para todos. Na Bahia, presidente Lula lança investimentos de 540 milhões de reais em obras para a segurança hídrica. Empreendimentos do novo PAC incluem adutoras, barragens e saneamento básico. O presidente destaca que elas vão garantir irrigação para a agricultura e abastecimento para a população. Vai garantir para os pequenos produtores água para fazer irrigação e vai garantir comida de qualidade na casa de vocês, água para tomar banho, água para beber, água para lavar roupa. E você vai ouvir também. Carnaval não combina com violência de gênero. Ministras vão lançar hoje bloco para a campanha Feminicídio Zero e mobilizar as comunidades na Sapucaí. E ainda ligações indesejadas. A gente te conta as ferramentas da Anatel que estão disponíveis para consumidores evitarem as chamadas insistentes e inconvenientes. É possível descobrir qual empresa está te incomodando e também se cadastrar para evitar as ligações de telemarketing. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Água para todos, na Bahia. Diversos investimentos para a segurança hídrica foram anunciados hoje pelo presidente Lula e ministros em Paramirim. Construção de barragens, adutoras e conclusão de sistemas de saneamento básico que vão levar água de mais qualidade para a população e melhorar a qualidade de vida de quem vive no Sudeste baiano. Só em novas obras anunciadas, mais de 540 milhões de reais serão aplicados. O aposentado Edgar Magalhães Brasil nasceu e foi criado em Paramirim, no sudoeste da Bahia. Todo dia ele caminha ao redor da lagoa que fica dentro da cidade e sonha um dia poder nadar no local. Se puder, um dia eu posso entrar. Nado bem, eu espero. Com a captação e tratamento de todo o esgoto gerado na cidade, o sonho do seu Edgar está mais próximo. Os resíduos não vão mais cair na lagoa. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a conclusão do sistema de esgotamento de Paramirim, entregue nesta sexta-feira. Hoje a gente está inaugurando uma obra muito importante de 59 quilômetros de rede coletora, são 3.861 ligações. Essa obra tem 5 elevatórias para poder chegar até o seu destino. A cerimônia na Bahia também marcou o início da construção da barragem do Rio da Caixa, no município de Rio de Pires. A obra vai contar com 123 milhões de reais do governo federal e deve ficar pronta em 2027. O reservatório terá capacidade para armazenar mais de 27 milhões de metros cúbicos de água. Ele vai complementar a barragem do Zabumbão, entregue nesta sexta-feira. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, as barragens vão levar segurança hídrica para o sudeste da Bahia. Então nós teremos 2 grandes bacias de água, é como se fossem 2 grandes pulmões para abastecer essa região, não só para água, para consumo humano, mas para água, para irrigação. Outro anúncio foi a autorização para a construção dos primeiros 10 quilômetros do Canal do Sertão Baiano, com investimentos de 118 milhões de reais. O sistema capta a água do Rio São Francisco para abastecer municípios como Salitre, Tourão, Poções e Itapirucu. Quando estiver com os 317 quilômetros de canais prontos, a obra vai beneficiar mais de 1.200.000 pessoas. O presidente Lula falou da importância de ter água de forma segura. E é por isso que nós estamos vindo aqui trazer água para vocês, porque ninguém vive sem água, mas também ninguém vive sem comida. A gente vai garantir para os pequenos produtores água para fazer a irrigação e vai garantir comida de qualidade na casa de vocês, água para tomar banho, água para beber, água para lavar roupa. E não estamos fazendo nenhum favor para vocês. Estamos apenas devolvendo a vocês aquilo que vocês nunca deveriam ter perdido, a decência. Também no evento foi entregue a primeira etapa da Adutora da Fé. São 6 quilômetros de tubulação captando água do São Francisco. E a segunda etapa foi autorizada pelo presidente Lula. Serão mais 95 quilômetros de tubulação, interligando os municípios de Bom Jesus da Lapa, Arriacho de Santana e Igaporã. De Paramirim, na Bahia, Luana Karen.
Os moradores da região de Santo Amaro, em São Paulo, vão ganhar um novo hospital universitário. O investimento é de 157 milhões de reais para atendimentos de média e alta complexidade. O recurso faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Hoje pela manhã, o contrato de gestão para a construção da estrutura foi assinado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a Universidade Federal de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, vai ganhar uma nova unidade hospitalar. Para a construção do Hospital Santo Amaro, o investimento do governo federal será de 157 milhões de reais. Serão 260 leitos e a unidade vai se dedicar a atendimentos de média e alta complexidades. Também fará oferta de cuidados intensivos e vai contar com capacidade para cirurgias eletivas. Durante a assinatura do contrato para a construção do hospital, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o projeto. O terreno já está ok, o projeto já está sendo concluído, licitado, já está sendo concluído, e a ideia é que até o final desse semestre, mais tardar no início do semestre que vem, a gente possa aí já está dando a ordem de serviço. Em junho do ano passado, o governo federal anunciou o investimento de 5 bilhões e meio de reais para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. Os recursos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, e serão usados, por exemplo, em melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. A responsável pela gestão da nova unidade é a EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares. O presidente da instituição, Arthur Quioro, destacou os investimentos nos hospitais universitários federais. O novo PAC, ele destina 1 bilhão 750 milhões de reais para a produção de investimentos importantíssimos nos hospitais universitários federais. Além da recuperação, da ampliação, da qualificação, tanto da área assistencial como da área de ensino e pesquisa dos nossos hospitais universitários, nós vamos ter a possibilidade de construção de 9 novos hospitais universitários que já estão em curso. A EBSER é vinculada ao Ministério da Educação e atualmente administra 45 hospitais universitários federais. As unidades atendem pacientes do SUS e, ao mesmo tempo, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação. Reportagem Lorena Pacheco. A balança comercial brasileira registrou superávit de 2 bilhões e 160 milhões de dólares em janeiro. O número é resultado da diferença entre as exportações e as importações realizadas no mês. O saldo positivo, superávit, mostra que o Brasil exportou mais que importou. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que, em janeiro, as exportações ultrapassaram os 25 bilhões de dólares e as importações os 23 bilhões de dólares. O Brasil encerrou o ano de 2024 atraindo 360 milhões de dólares em investimentos estrangeiros em atividades ligadas ao turismo. O valor representa um aumento de 40% em relação a 2023, quando o país recebeu 257 milhões de dólares em investimentos diretos no setor. E agora o governo lançou mais um atrativo para que mais pessoas venham ao Brasil, o Tax Free. Com essa medida, que já existe em vários países, o turista que fizer compras no país recebe de volta o que pagou de impostos relativos aos produtos comprados. O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo. Ano passado, um recorde: 6 milhões e 700 mil turistas estrangeiros desembarcaram no país. Aos olhos do mundo, o turista que chega aqui se encanta com as belezas naturais, diversidade cultural, gastronomia. Um setor que movimenta a economia. Em 2024, mais de 6 bilhões e meio de dólares em gastos, o maior valor já registrado desde 1995. Consumo que pode ser ainda maior com a proposta do governo de adotar o programa Tax Free. A medida foi sancionada pelo presidente Lula e inclui o Tax Free na reforma tributária. A exemplo de outros países, o programa permite um reembolso de impostos sobre produtos adquiridos por turistas estrangeiros. Um benefício que já existe em outros países, explica Ana Carla Lopes, secretária executiva do Ministério do Turismo. Argentina, Uruguai, Chile e Peru já tem.
A gente fala Europa, mais de 20 países já tem. Ásia, Japão, Coreia, Singapura. América do Norte, Estados Unidos, Canadá. E também tem o potencial do Brasil estar inserido no cenário internacional, numa rota também de compras, que não pode ser deixada de lado, não pode fingir que não existe. Com o Tax Free, o governo pretende estimular o turismo e incentivar os visitantes a consumirem mais no comércio local. O programa também melhora a competitividade do Brasil como destino turístico, gera emprego e renda. É o que revela o estudo do Instituto FEComércio de Pesquisa e Análises do Rio de Janeiro. Com o Tax Free, o país tem potencial para injetar mais de 2 bilhões de reais à economia. Ainda segundo a pesquisa, o programa tem atratividade e familiaridade dos turistas, mas da metade dos turistas estrangeiros, 50,7%, afirmaram já ter utilizado o benefício em outros países. Para o presidente do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Guilherme Ditze, a medida é atrativa para os turistas e também para os comerciantes. Ajuda, sim, a movimentar a cadeia do comércio. Imagina o turista olhando aquela loja do varejo, seja um vestuário, uma joalheria, uma loja de tênis, e na hora que for embora ele vai ter o retorno do seu imposto ali com um percentual da sua compra. De acordo com o texto aprovado, a devolução de impostos valerá para o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. O benefício valerá apenas para turistas estrangeiros e que permanecerem no Brasil por menos de 90 dias. Reportagem Pablo Mundim. Regressiva para o carnaval, que nesse ano cai no dia 4 de março. E lá no Rio de Janeiro, as escolas de samba já estão a todo vapor, esquentando os tamborins para os ensaios. E o Ministério das Mulheres também vai invadir a Sapucaí com a campanha Feminicídio Zero. Um bloco formado pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, da Saúde, Nízia Trindade, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e também pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vai lançar hoje, na Cidade do Samba, a campanha. Cida Gonçalves falou sobre o trabalho de aproveitar a descontração para aproximar as comunidades desse tema. E esse é o momento da gente estar falando com a população sobre a importância de não se ter violência contra as mulheres, né? E, na verdade, a gente não vai estar só na Sapucaí. Nós estaremos nas quadras das escolas de samba, fazendo debate nos ensaios, fazendo debate com a comunidade, conversando sobre a importância de eliminar a violência contra as mulheres e o Brasil ser um país que hoje está colocado em 5º lugar, né, no ranking mundial, chegar no índice de feminicídio zero. E olha, por falar em carnaval, nessa época aumenta o consumo de um produto que está sob alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as pomadas capilares. Esses cosméticos são muito usados para modelar e trançar os cabelos, mas muitos deles têm causado irritação nos olhos e até efeitos adversos mais graves. Nos últimos 2 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou a autorização de cerca de 1.500 pomadas capilares. Por isso, antes de comprar, sempre confira se o produto está regular, autorizado pela Anvisa. A lista dessas pomadas está disponível no site da agência, no endereço gov.br/Anvisa. Brasil contra fake. Criminosos estão simulando comunicados da Polícia Rodoviária Federal para cobrarem multas indevidas. Fique atento, a PRF não envia SMS ou e-mails informando multas. Esse é o tema do Brasil contra fake de hoje. Cuidado! Golpistas estão enviando mensagens cobrando multas se passando pela Polícia Rodoviária Federal. As mensagens levam usuários a pagar por infrações que não cometeram por meio de um QR Code, que deposita os pagamentos nas contas dos criminosos. Mas a Polícia Rodoviária Federal não envia e-mails e nem mensagens de SMS cobrando multas. O coordenador de processamento de infrações da PRF, Fernando Neiva, explica que as notificações de autuação emitidas pelo órgão são publicadas no Diário Oficial e enviadas por correio. A Polícia Rodoviária Federal, ao notificar usuários sobre infrações de trânsito, utiliza exclusivamente os seguintes meios. Primeiro, notificação eletrônica, realizada através do aplicativo Carteira Digital ou portal de serviço Senatran. Para receber notificações eletrônicas é necessário o prévio cadastro do usuário. Segundo, Correios. Para aqueles que não aderiram à notificação eletrônica, a PRF envia notificações por meio de carta simples, encaminhada ao endereço do proprietário ou infrator.
cadastrado no Departamento Estadual de Trânsito. Todas as notificações encaminhadas via postal são publicadas no Diário Oficial da União, cuja consulta do edital está disponível no site oficial da PRF. Importante, a Polícia Rodoviária Federal não utiliza e-mails ou mensagens de texto para encaminhar notificações referentes a infrações de trânsito ou quaisquer espécies de cobrança. Quem já tem a carteira digital de trânsito pode consultar multas em rodovias federais pelo Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE. O aplicativo da carteira digital de trânsito pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativo do seu celular ou computador. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 a aposentados do INSS, registrou 5.308 reservas no mês de janeiro. Esse foi o melhor resultado mensal desde que foi criado pelo Ministério de Portos e Aeroportos no final de julho do ano passado. Em 6 meses, o Voa Brasil chegou a 28.500 reservas e teve como principais destinos as regiões Sudeste e Nordeste, em 77 cidades. Entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília e João Pessoa. O programa garante a cada aposentado a reserva de 2 trechos por ano por meio do site gov.br/Voa Brasil. O toque do telefone tem trazido dor de cabeça para muita gente. São ligações de telemarketing que ocupam o dia a dia de muitos brasileiros. Para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos e meio, a Anatel bloqueou 185 bilhões de ligações indesejadas. E para quem quer bloquear essas chamadas indesejadas, existem serviços que podem te ajudar. Vamos conferir na reportagem de Luciana Colares de Holanda. O telefone toca, você atende e a pessoa do outro lado da linha desliga. Ou então, ouve uma mensagem gravada com propagandas e serviços que não te interessam. Essas ligações indesejadas têm tirado o sossego dos brasileiros. É muito chato, tá ali no corre-corre do dia a dia e aparece alguma ligação indesejada. A gente bloqueia, coloca no spam e às vezes aparece. Então assim, é bem constrangedor e fica te incomodando no dia a dia, né? Eu recebo pelo menos de 6 a 10 cada período, de manhã e no final do dia. Aí a minha forma de lidar com isso é que meu telefone hoje ele nem toca se for um número que eu não conheço. Eu, por exemplo, como profissional da saúde, eu não sei se é um paciente que está ligando ou não, acabo de deixar de atender algumas ligações que possivelmente possa ser de algum paciente, né, que eu não tenho esse número salvo, então acaba sendo, vamos dizer assim, um saco, porque eles ligam praticamente 10, 15 vezes ao dia. Para ajudar o usuário a tentar se livrar dessas ligações abusivas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, oferece diversas ações. Uma dessas medidas é a plataforma Não Me Perturbe. O consumidor entra no site nãomeperturbe.com.br, se cadastra de graça e, após 30 dias, passa a não receber mais ligações de diversas empresas de telemarketing cadastradas nessa plataforma. A Anatel também possui uma ferramenta que identifica ligações inconvenientes. Pela página qualempresameligou.com.br é possível consultar o número de telefone e dados das empresas que incomodam os consumidores com ligações frequentes. E agora a agência deve implementar mais um serviço, como explica Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel. Estamos a ponto de implementar um sistema que chama-se Origem Verificada. O que é esse sistema? A partir do momento que seu telefone toca, se for uma empresa, ela vai aparecer a logo da empresa, uma verificação em que nós estamos garantindo que de fato é essa empresa e o motivo pelo qual a empresa está ligando. Cristiana Camarati afirma que essas medidas têm dado resultado. E desse período de junho de 22 até dezembro de 24, nós percebemos uma redução significativa
das chamadas inoportunas. Cerca de 185 bilhões de chamadas deixaram de ser realizadas. Isso significa que cada brasileiro ou brasileira deixou de receber em seu celular cerca de 910 chamadas durante esse período. Empresas que descumprirem regras de telecomunicações podem ser multadas pela Anatel. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Um acordo vai fortalecer a produção de plantas medicinais e fitoterápicos no país. Hoje, no município de Jardinópolis, interior de São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, assinou o início do projeto de desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Caberá ao Ministério selecionar representantes de produtores para estimular a abertura de novos mercados. Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ficará responsável por articular relações comerciais com atores industriais. São remédios muito eficazes para o combate às doenças e baratos. E o SUS já tem um programa como esse que pode ser ampliado. Não tem uso de agrotóxicos, não tem uso de fertilizantes químicos e é tudo feito com agroecologia, portanto, são produtos de altíssima qualidade. O que nós achamos é que isso pode ser mais replicado no país, na indústria farmacêutica e também pelos agricultores familiares. Esse acordo também contará com o apoio técnico e financeiro da Fundação Banco do Brasil. 170 vagas para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado vão ser reabertas. Essas vagas surgiram porque os candidatos inicialmente convocados não confirmaram participação ou desistiram. Os cursos de formação preparam os candidatos para atuar no serviço público, desenvolvendo competências como ética e sustentabilidade. A nova convocação ocorre no dia 11 de fevereiro e os candidatos chamados vão ter até o dia 12 para confirmar presença na área do candidato, no site do concurso, em cpnu.sesgranrio.org.br. Até o dia 28 de fevereiro, empresas com mais de 100 empregados devem informar seus critérios de remuneração, seguindo a Lei da Igualdade Salarial. O envio deve ser feito pelo portal Emprega Brasil, na aba dos empregadores. Mesmo as empresas que já enviaram as informações no ano passado devem atualizar seus dados. Empresas com 100 ou mais empregados já podem preencher e enviar o terceiro relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O envio fica disponível no portal Emprega Brasil até o dia 28 de fevereiro. O Ministério do Trabalho e Emprego vai disponibilizar o relatório em 17 de março e as empresas têm até o dia 31 de março para publicá-lo em suas plataformas digitais. Mesmo as empresas que já enviaram as informações nas duas edições de 2024 devem atualizar seus dados. A não divulgação semestral pode resultar em multas. O relatório busca reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres, incluindo dados sobre critérios remuneratórios e políticas de inclusão. Dúvidas podem ser enviadas para igualdadesalarial@trabalho.gov.br. Em Brasília, Lucília Araújo. Já está aberta a consulta para trabalhadores que têm direito a sacar o abono salarial PIS/PASEP 2025. O benefício no valor de um salário mínimo vale para quem trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada no ano de 2023, com salário de até 2 salários mínimos. O pagamento começa em 17 de fevereiro para os beneficiários nascidos em janeiro. A consulta está disponível na plataforma gov.br e também no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Ao todo serão pagos 30 bilhões e 700 milhões de reais para quase 26 milhões de trabalhadores. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF prorroga prazo para a União apresentar forma de execução de plano sobre medidas contra queimadas. STJ rejeita denúncia contra governador do Amazonas por peculato em transporte de respiradores na pandemia. STM define banca organizadora do próximo concurso da Justiça Militar da União. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal aceita parte do pedido da União para prorrogar o prazo de apresentação da estrutura de governança destinada à implementação do Plano de Integração dos Sistemas de Gestão Fundiária e Ambiental. A decisão foi tomada no âmbito da ação em que se discute um plano contra incêndios na Amazônia e no Pantanal. Neto Na Costa. decisão desta sexta-feira, o ministro Flávio Dino prorrogou para 7 de março o prazo para a União apresentar a estrutura de governança destinada à implantação do Plano de Integração dos Sistemas de Gestão Fundiária e Ambiental. O ministro também ressaltou os pontos que a União e os estados convocados devem apresentar na audiência de conciliação marcada para 13 de março. Flávio Dino determinou ainda que a Polícia Federal informe dentro de 10 dias sobre a existência de um cronograma de operações destinadas a investigar e reprimir crimes ambientais na Amazônia e no Pantanal, indo dos meses de março a dezembro deste ano. Superior Tribunal Militar anuncia a escolha do SEBRASP como a banca responsável pelo próximo concurso público da Justiça Militar da União. A decisão marca o início dos preparativos para o certame. Dinomar Miranda. O concurso está atualmente em fase de elaboração do edital, sem data definida para ser lançado. De acordo com a comissão organizadora, as 80 vagas ofertadas devem atender às necessidades imediatas da Justiça Militar da União, enquanto as demais serão destinadas ao cadastro reserva. STJ rejeita denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por peculato no transporte aéreo de respiradores pulmonares para vítimas da Covid-19 no estado em 2020. Peculato é um crime cometido por funcionário público que se apropria ou desvia dinheiro, bens públicos ou particulares de quem tem a posse em razão do cargo. Fátima Uchoa. Para o Ministério Público Federal, a contratação indevida do transporte aéreo teria desviado cerca de R$191 mil dos cofres públicos do Amazonas, valor que deveria ter sido pago pela empresa fornecedora dos respiradores. Ao rejeitar a denúncia, a Corte Especial do STJ seguiu o voto do ministro Raul Araújo. Segundo ele, a compra foi feita em um contexto de reação urgente à pandemia. E apesar de a denúncia do MPF mencionar que o termo de referência para adquirir os respiradores determinou ao fornecedor a obrigação de custear a entrega, a distribuição desses custos não existia formalmente até o deslocamento do avião. Empresas de cruzeiros são condenadas por exigir teste de HIV e drogas de animadora infantil. A terceira turma do TST avaliou que a trabalhadora foi vítima de discriminação de gênero, além de violência e o assédio. Larice de Paula. Na ação, a profissional que trabalha em navios disse que para ser contratada, ela teve que fazer exames de HIV e drogas. Além disso, a animadora era assediada e ofendida pelo chefe em frente à tripulação e outras pessoas. Diante das provas apresentadas no processo, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as empresas de cruzeiro por dano moral e fixou indenização em R$30 mil. Começa neste sábado a propaganda partidária em todo o país. Quem vai abrir o calendário de 2025 é o Partido Rede Sustentabilidade. Fábio Ruas. A propaganda vai ter duração de 1 minuto e será exibida em rede nacional de rádio e televisão. Para o primeiro semestre deste ano, a Rede Sustentabilidade tem direito a exibir 5 minutos de propaganda partidária. O objetivo é divulgar atividades do partido e o posicionamento sobre questões políticas e sociais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal
Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Oposição garante comando de ao menos 4 comissões. PT e aliados ficarão com 6. Senado volta a analisar política para acolhimento de animais resgatados em desastres. Já está em vigor lei que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. Boa noite. Boa noite. Os primeiros acordos entre partidos que compõem o Senado já indicam que parlamentares da oposição devem presidir pelo menos 4 comissões permanentes da Casa nesses próximos 2 anos. As negociações apontam que o PT e demais aliados deverão ficar com 6 colegiados. As definições finais são esperadas para as próximas semanas. Repórter Érica Christian. Sem espaço importante nos últimos 2 anos, a oposição deverá presidir pelo menos 4 comissões permanentes no biênio 2025-2026. O PL deverá ser o partido com maior número de colegiados. 3. A legenda vai comandar as comissões de Segurança Pública, de Esporte e de Infraestrutura. Indicado para a CI, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, diz que o colegiado vai cobrar do governo investimentos no setor, que inclui transportes e energia. O custo do Brasil é muito alto. Então, discutir infraestrutura significa discutir preços, condições para o Brasil ter aqui um ambiente mais favorável para quem investe e para quem consome. A oposição também vai presidir a Comissão de Direitos Humanos, com a indicação do Republicanos, da senadora Damares Alves, do Distrito Federal. Ela antecipou que a chamada pauta de costumes não deverá ser o foco, porque quer priorizar uma revisão do Estatuto do Idoso e discutir proteção para segmentos da população hoje ignorados. Por exemplo, as marisqueiras, as quebradeiras de coco, as castanheiras. Nós queremos trazer esses movimentos que ainda precisam ser, de uma certa forma, mais alcançados com direitos humanos e com políticas públicas. O PT deverá presidir as comissões de Educação e de Meio Ambiente, o MDB as de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, e o PSD a de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. Já a União vai comandar a Comissão de Desenvolvimento Regional, o PP a de Comunicação e Direito Digital, o PSB a de Ciência e Tecnologia e o Podemos a de Agricultura e Reforma Agrária. O Senado analisa um projeto que busca impedir que farmácias exijam dados pessoais como CPF e e-mail para conceder descontos. A prática é considerada abusiva por entidades de defesa do consumidor e levanta preocupações sobre a privacidade dos clientes. A proposta, sob análise da Comissão de Comunicação e Direito Digital, também proíbe o repasso dessas informações a terceiros, incluindo operadoras de planos de saúde, sem o consentimento do consumidor. Autor do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destaca que a medida visa proteger os clientes e garantir o cumprimento da legislação. Essas farmácias estão sendo denunciadas por venda de dados dos usuários. E isso é invasão de privacidade, isso é ilegal, porque está desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, é uma forma da gente preservar a sua privacidade e a sua integridade. E já está em vigor a lei que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O objetivo do inventário é reduzir os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente provocados pelo uso de determinadas substâncias. O repórter César Mendes tem mais detalhes. De autoria do deputado federal Flávio Nogueira, do PT do Piauí, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas vai estabelecer regras de avaliação e controle de risco dessas substâncias que serão definidas
definidas por comitês de especialistas com conhecimentos em meio ambiente, saúde e metrologia. Para o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a indústria química é sujeita a riscos com consequências que demandam tempo e recursos para serem solucionadas, a exemplo dos efeitos da contaminação por mercúrio do garimpo nos rios da Amazônia. A adoção de um inventário nacional de substâncias químicas é essencial para que o Brasil promova o efetivo cuidado com tais substâncias. Além de atribuir responsabilidades a fabricantes e importadores, a nova lei determina as sanções que serão aplicadas no caso de infrações. No Brasil, um homem morre de câncer de próstata a cada 38 minutos, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Para fortalecer a conscientização e a prevenção, o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, apresentou um projeto no Senado que prevê a ampliação de campanhas sobre o assunto. A ideia é alcançar o público masculino em locais estratégicos, como estádios, bares e academias, tornando o Novembro Azul uma ação contínua ao longo do ano. O senador destaca que a informação é essencial para combater o preconceito e incentivar os cuidados preventivos. O texto ainda será analisado pelas comissões. Ainda há muita resistência, ainda há preconceito e ainda há desinformação. Então, a minha intenção é levar mais informação para ver se a gente consegue reduzir significativamente esse problema na população masculina. E voltou para a análise do Senado o projeto que cria a política para acolhimento de animais resgatados em desastres. Além de planos de evacuação, o texto prevê punição para quem causar desastres que resultem em maus tratos a animais domésticos e silvestres. Repórter Marcela Cunha. O projeto do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, institui uma política de proteção e resgate de animais silvestres ou de estimação afetados por acidentes, emergências e desastres, como rompimento de barragens e queimadas. Ele relatou que foi motivado pelos desastres de Mariana e Brumadinho, onde inúmeros animais ficaram soterrados na lama. Foram vistos cães, gatos cobertos de lama, animais silvestres perdidos, de criação também, bois, vacas, todo tipo de animal. Segundo o projeto, a União deverá mapear áreas de risco de desastres junto aos estados e municípios, que deverão organizar um sistema de resgate e atendimento emergencial aos animais impactados, disponibilizando abrigos temporários. Já as empresas responsáveis por atividades com potencial de degradação ambiental, como mineração e indústrias químicas, terão que adotar medidas como restringir o acesso de animais a áreas consideradas de maior risco, treinar equipes para resgate e disponibilizar maquinário para realizar os salvamentos. A proposta também torna crime a conduta de provocar desastre que prejudique a vida e o bem-estar de animais silvestres e domésticos, com detenção de 3 meses a 1 ano. A Biblioteca do Senado lançou uma bibliografia sobre os direitos e desafios enfrentados pelas pessoas trans. A ideia é disponibilizar esse conteúdo de forma permanente para qualquer cidadão. Os detalhes com Isabel Cristina. O material foi selecionado a pedido do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. O coordenador da biblioteca, Osmar Arouque, que faz parte do comitê e gerencia o grupo de trabalho de afinidade LGBTQIA+, do Senado, disse que o conteúdo vai ficar disponível de forma permanente para que o acesso ao conhecimento não fique restrito a apenas uma pequena parcela da população. O que a gente queria era permitir que mais pessoas pudessem entender essa questão e perceber os direitos e desafios da população trans. Nesse sentido, a gente quer estimular o debate e as ações concretas para garantir cidadania plena e combate à desinformação. O material pode ser acessado gratuitamente no site senado.leg.br/BDSF ou digitando Biblioteca do Senado em qualquer buscador da internet. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Você sabia que pode ajudar o Tribunal de Contas da União a fiscalizar o uso dos recursos públicos?
O TCU conta com a participação da sociedade para fazer o trabalho de controle das contas do governo. Por meio da ouvidoria, a população pode fazer denúncias, comunicar atos ilícitos praticados por agentes públicos e pedir acesso a informações. As manifestações recebidas são encaminhadas para as unidades técnicas para serem apuradas. Os dados pessoais fornecidos pelo cidadão são protegidos e mantidos em ambiente controlado e seguro. O atendimento da ouvidoria pode ser feito pelo site do tribunal, por telefone ou de forma presencial. Também é possível marcar atendimento em Libras, a língua brasileira de sinais. Acesse mais detalhes em portal.tcu.gov.br/ouvidoria. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara deve receber em breve ampliação da isenção do imposto de renda. Debatedores avaliam regulamentação das ações de prevenção ao câncer. Deputados defendem políticas para melhorar atendimento nas áreas rurais. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, que testemunhou o fluxo de jovens deixando o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades, apresentou o projeto para criar a política e o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, para garantir a permanência desses jovens, oferecendo educação, cultura e melhores condições de vida a eles. Então, a primeira condição para nós mantermos as famílias e, sobretudo, as crianças e os jovens no meio rural, produzindo alimentos saudáveis e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, ambiental do nosso país, é nós criarmos condições para que os jovens fiquem. Então é importante nós buscarmos uma integração com as políticas públicas, através da criação de comunidades, garantindo às crianças e aos jovens no campo o acesso à educação, à escola pública de boa qualidade, que ao mesmo tempo ensine as disciplinas fundamentais do ensino, mas que volte também para a agricultura. Patrus Ananias defende também a valorização da cultura, do meio rural e o acesso dos jovens à arte, além da criação de espaços comunitários para fortalecer os laços entre as famílias. Para ele, garantir dignidade e oportunidades no campo é essencial para um Brasil soberano, capaz de produzir para toda a população e sem depender das exportações agrícolas. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende a descentralização do SUS para ampliar o acesso à saúde em áreas rurais e distantes dos grandes centros. O deputado sugere o uso de carretas equipadas para exames e a realização de cirurgias eletivas nos próprios municípios, evitando longas esperas e deslocamentos para capitais ou regiões polo. General Girão afirma que atualmente mais de 80 mil pessoas aguardam cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte, incluindo procedimentos rápidos como os de catarata. Como forma de garantir a dignidade dos cidadãos, ele também cobra atendimento especializado nas cidades para pessoas do espectro autista e síndrome de Down. O SUS tem que ser redesenhado para que nós possamos ter o atendimento na ponta da linha. Onde é que a pessoa fica doente? O cidadão fica doente na cidade, no interior, numa localidade daquelas. Então nós temos que levar o SUS lá para aquele cara que mora no interior, numa vila, no vilarejo, afastado da cidade, às vezes 1 hora e meia de carro, em estrada de terra. Então é importante que a gente consiga descentralizar esse atendimento e fazer com que as prefeituras possam, por exemplo, fazer o pagamento para que aconteçam as cirurgias eletivas no próprio município ou no município vizinho. Transportes. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reforça seu compromisso com a implantação da tarifa zero no transporte público. Ele é autor de projeto que busca facilitar o financiamento dessa política, com a descentralização do Vale Transporte e a criação de fundos municipais para custear o serviço. Gilmar Tato ressalta que já há 118 municípios com tarifa zero no Brasil. O parlamentar afirma que nessas cidades o aumento do número de usuários do transporte público impulsionou o comércio e melhorou a mobilidade urbana. Ele também apresentou proposta que crie um programa federal de fabricação de ônibus para abastecer as frotas dos municípios. Eu dedico meu mandato à implantação, à defesa da tarifa zero no Brasil, para que os municípios possam ter recursos para implantar a tarifa zero, como, por exemplo, o Vale Transporte ser descentralizado, permitir que os municípios criem um fundo municipal de transportes e o Vale Transporte seja depositado neste fundo, que é uma maneira também de ajudar a pagar a conta da tarifa zero no município. Outro projeto de lei que é um programa de fabricação de ônibus, fabricação de veículos para potencializar a indústria nacional e também para ajudar na montagem da tarifa dos municípios. Assim como tem o programa Transporte Escolar,
tem um programa também de fabricação de ônibus e o governo federal cede esses ônibus para os municípios. Tudo isso vai ajudando você a ter a tarifa zero. Economia. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, critica a gestão econômica do governo e alerta para os riscos de recessão. O legislador afirma que o país enfrenta aumento do desemprego e perda de confiança no mercado, enquanto o governo adota medidas que, segundo ele, prejudicam a economia. Giovanni Cherini acusa o governo Lula de manipular dados econômicos para esconder a crise. Ele critica também a interferência do executivo sobre instituições como o IBGE e pede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Preocupado com a expansão acelerada do mercado de apostas online, José Nelton, do União de Goiás, apresentou o projeto que proíbe influenciadores digitais e artistas de divulgarem, promoverem ou endossarem empresas desse segmento, cassinos em geral ou quaisquer atividades relacionadas a apostas. Ele alerta para o impacto negativo das bets e dos jogos de azar, como o chamado jogo do tigrinho, na vida do povo brasileiro, principalmente da população mais vulnerável. O deputado lamenta que muitas pessoas estejam usando recursos que seriam empregados em gastos familiares para realizar apostas na internet. O brasileiro mais vulnerável, os mais vulneráveis, eles estão deixando de comprar a cesta básica, o arroz, o feijão, o frango, o macarrão e apostando nesses jogos que só perde. Quem joga jogo do tigrinho, betes, qualquer tipo de jogatina, ele só perde, ele não ganha. Quem ganha é só a banca. Eu estou com um projeto para acabar com o jogo do tigrinho, por fim a esse jogo nefasto. O jogo do tigrinho tem colocado famílias em desespero, suicídio, porque o cidadão perde a moto, perde o carro, perde o dinheiro que ele tem na poupança e fica mais pobre. Então é muito sério o que está acontecendo hoje. O Brasil não tem que regulamentar jogos de azar, tem que acabar. O ministro afirma que projeto que aumenta a isenção do imposto de renda deve ser enviado em breve para a Câmara. A repórter Silvia Munhato explica a proposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira na Câmara que o projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 está pronto e deve ser encaminhado em breve para a Câmara. Ele confirmou que a compensação da perda de arrecadação de 35 bilhões de reais será feita com uma maior taxação dos contribuintes que têm rendas mais altas. Ao anunciar a medida em 2024, o governo falou em taxar quem ganha mais de R$600 mil por ano com uma alíquota efetiva maior. Ela chegaria a 10% para os que ganham acima de R$1 milhão, incluídos na conta os lucros e dividendos. A alíquota efetiva é aquela que surge após as deduções a que o contribuinte tem direito. No ano passado, também foi dito que será eliminada a isenção para quem tem doença grave e ganha mais de R$20 mil por mês. Essa pessoa voltaria a deduzir as despesas médicas como os demais contribuintes. No início deste ano, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal informou que é contra o fim dessa isenção e que a taxação das rendas mais altas seria mais do que suficiente para compensar as perdas. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que as mudanças vão na direção da justiça tributária. Então é fundamental que a gente possa fazer essa isenção para pegar os de baixo, isentos, e taxar os que mais têm, que é a grande justiça tributária. E isso virá junto com outras medidas que são tomadas nesta linha de renda, de quem tem mais condições, porque até agora o que nós fizemos, e sempre se fala mais, da taxação sobre o consumo. E quando a taxação maior é sobre o consumo, quem paga proporcionalmente mais impostos nesse país são os pobres, não são os ricos. Então essa é uma forma de nós iniciarmos uma justiça tributária no nosso país. Também o vice-líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, defendeu o aumento da isenção, mas sinalizou para outro tipo de compensação. Como as pessoas vão pagar menos impostos, ele vai aumentar seu poder de compra, então eles vão gastar mais, comprar mais, adquirir mais produtos. Vou dar um exemplo aqui claro com relação à renúncia fiscal feita no governo Bolsonaro dos combustíveis. Ele zerou os impostos federais e automaticamente a máquina pública não deixava de arrecadar. Por quê? Porque o brasileiro se sente mais confortável, porque ele vai ter mais recursos para poder gastar, se divertir, comprar um telefone novo, trocar de carro, trocar de casa e assim segue.
Como o projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda também conterá medidas de aumento da tributação, ele só poderá vigorar no ano seguinte ao da sua eventual aprovação, ou seja, em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Habitação. Projeto de Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, torna obrigatória a inspeção técnica em edifícios acima de 3 pavimentos com mais de 30 anos de construção. O deputado alerta que a falta de conservação e o desgaste natural do concreto podem causar desabamentos, principalmente em regiões litorâneas, devido à maresia. Marcelo Crivella explica que, segundo o projeto, iniciado e aprovado no Senado, o laudo de inspeção técnica, LIT, deverá ser elaborado pelos engenheiros a um custo acessível para os condôminos, garantindo assim a periodicidade da manutenção e a segurança de todos. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia colocou como item 1 dos seus pedidos ao Congresso Nacional a aprovação desse projeto de lei. E isso vai fazer com que o Brasil não tenha mais esses desabamentos iminentes que matam pessoas. Então, esse é um assunto que nós devemos tratar com muita urgência. Há um requerimento de urgência no plenário que espero seja votado rapidamente para que entre em pauta, já foi aprovado no Senado, seja aprovado na Câmara, vá para a sanção e o Brasil tenha, através dos seus engenheiros, a garantia de um laudo de inspeção técnica, dando a toda a população tranquilidade quando entrar e sair de um edifício. Segurança Pública. Danilo Forte, do União, denuncia o avanço do crime organizado e o aumento da violência no Ceará. O deputado critica a falta de efetividade das forças de segurança e aponta que o medo afeta a rotina da população, limitando a liberdade e a qualidade de vida. O deputado também alerta para a influência do crime na política, mencionando casos de prefeitos foragidos ou sob investigação. Danilo Forte ainda defende uma resposta firme das instituições para combater a impunidade e restaurar a segurança pública no país. Justiça. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, defende anistia para o ex-deputado Daniel Silveira, condenado à prisão por propagar ideias consideradas contrárias à ordem constitucional. Na opinião do deputado, a prisão do ex-colega marca o enfraquecimento do poder legislativo diante do Supremo Tribunal Federal. O congressista alega que o julgamento de Daniel Silveira desrespeitou garantias fundamentais e estabeleceu um precedente perigoso para o parlamento. Luiz Lima afirma que o Congresso precisa retomar o protagonismo na defesa das liberdades individuais e do equilíbrio entre os 3 poderes. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que o atual governo é o principal problema do Brasil. O parlamentar critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou condenações anteriores do presidente Lula, permitindo sua candidatura em 2022. Gilvanda Federal também questiona a posição de partidos de esquerda em relação a conflitos internacionais. O congressista argumenta que o apoio a grupos terroristas indica um alinhamento ideológico incompatível com a democracia. Ciência e tecnologia. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, está preocupado com a proposta de regulamentação das mídias sociais. Ele alerta que a medida representa um risco para o país porque pode restringir a liberdade de expressão e afetar o debate democrático. O deputado acredita que a matéria pretende beneficiar um grupo político específico. Por isso, o Tony de Paula afirma que o Congresso deve atuar para impedir qualquer forma de censura e assegurar que a legislação não seja usada como instrumento de perseguição ideológica e política. Saúde. O Ministério da Saúde está concluindo a regulamentação da política de prevenção e combate ao câncer. Foi o que garantiu o representante do órgão em audiência pública na Câmara. A reportagem de Maria Neves. Em audiência pública na Câmara, o coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto Campelo Cavalheira, sustentou que o Ministério está concluindo a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Segundo o especialista, todas as portarias já foram pactuadas com representantes de estados e municípios e a rede de tratamento de câncer está sendo organizada. José Barreto explica que a rede vai integrar todas as etapas de combate e tratamento do câncer. Ela envolve busca ativa, acompanhamento individualizado, coordenação entre serviços e apoio aos pacientes no diagnóstico e tratamento, abrange os níveis de atenção primária, especializada e de suporte,
forte. Ela tem o objetivo de garantir diagnóstico em tempo hábil, articular os diferentes níveis de atenção, comunicar entre os diferentes pontos de atenção, reduzir custos, evitar deslocamento desnecessário e promover a adesão ao tratamento. Sancionada em dezembro de 2023, a lei que institui a política de prevenção e controle do câncer nasceu de um projeto da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil da Câmara dos Deputados. Presidente da comissão, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, defendeu que a lei tem de ser implementada o mais rapidamente possível, porque o câncer precisa ser tratado como uma doença emergencial. O Wellington Prado foi o autor do pedido para a realização do debate. Em 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no nosso país. Em muitas cidades é a primeira causa de mortes. Infelizmente, a gente não tem aí uma política de fato sendo implementada no país. Vou dar um exemplo. Em Uberlândia, que o câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais mata as mulheres, praticamente a cada 30 minutos morre uma mulher de câncer de mama. Nós fizemos, durante o Outubro Rosa do ano passado, a carreta de mamografia e nem 20% das mulheres estavam com as mamografias em dia. Nem 20%. Eu estou falando da segunda cidade mais importante de Minas Gerais. Imagine o restante dos estados e o restante do país. O diagnóstico precoce do câncer é realmente um problema no Brasil. De acordo com José Barreto, do Ministério da Saúde, hoje mais de 60% dos casos da doença são diagnosticados em fase avançada. O ideal, segundo o médico, seria que essa taxa não ultrapassasse os 30%. José Barreto explicou ainda que um atraso de 30 dias no início do tratamento aumenta o risco de mortalidade em até 8%. Se o começo da terapia ultrapassar 60 dias do diagnóstico, a mortalidade pode aumentar em até 16%. A deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, que foi relatora da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, ressaltou que são detectados quase 2.000 casos de câncer por dia no Brasil. Ainda, segundo a parlamentar, 656 pessoas morrem diariamente em decorrência da doença no país, uma a cada 2 minutos. Assusta, não assusta? Mas o câncer tem cura. E todas essas ações que nós estamos fazendo, especialmente aqui na Câmara, é para isso, é para curar. Eu aceito sim audiência, aceito sim reunião, mas não pode ficar no papel, não pode ficar só na fala, não pode ficar ao vento. Nós temos que dar respostas. O Instituto Nacional do Câncer estima que nos próximos anos o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos de câncer anualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Homenagem. Ronaldo Nogueira, do Republicano, saúda a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova, pelos 30 anos de atuação no Rio Grande do Sul. O deputado lembra que a instituição conta com mais de 15 mil membros e realiza trabalhos sociais e evangélicos em vários municípios. Ronaldo Nogueira ressalta que a igreja mantém um instituto dedicado à assistência social e à cidadania. O parlamentar destaca a importância dessas ações, reforçando o impacto positivo na sociedade. Eleições. Sidney Leite, do PSD, denuncia a transferência irregular de títulos eleitorais em municípios do Amazonas. O deputado cita casos em que o número de eleitores se aproxima do total de habitantes, o que levanta suspeitas sobre o resultado das eleições e, consequentemente, compromete a democracia. Sidney Leite informa que vai levar o tema ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele afirma que casos como o do município de Maués, onde até servidores sem vínculo com a cidade possuem domicílio eleitoral, exigem a revisão urgente das regras para evitar fraudes nas eleições. O capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defende a aprovação de projeto que redistribui as vagas da Câmara dos Deputados de acordo com a população de cada estado, conforme determina a Constituição. O deputado aponta que, diante da inação do Poder Legislativo, o STF determinou que a correção dessa distorção seja feita até junho de 2025. A última distribuição foi feita em 93 e o censo agora, de 2022, mostra uma nova dinâmica populacional, que é legítimo fazer essa nova redistribuição. E o Estado do Pará entrou com ação no STF solicitando essa nova redistribuição e essa ação
gerou essa mensagem ao Congresso Nacional. Se o Congresso não aprovar a lei complementar, que fará a nova redistribuição das 513 vagas para os estados, o próprio STF, por meio de resolução do TSE, vai fazer essa resolução. Capitão Alberto Neto avalia que a Câmara precisa liderar essa discussão, assumindo a responsabilidade de mudar as regras atualmente vigentes. Ele explica que a medida é fundamental para garantir que estados com maior crescimento populacional, Amazonas, Pará e Santa Catarina, tenham a representação parlamentar proporcional ao número de habitantes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.